Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Home Bio. O meu nome é Karina, eu tenho 22 anos. Eu sou graduanda do 10º semestre de Ciências Biológicas nas modalidades de licenciatura e bacharelado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Ilha Solteira. E eu vou estar ministrando a minha segunda aula para vocês. Eu espero que vocês gostem. Caso tenha dúvidas, comentem aqui no vídeo, que logo a gente vai responder e sanar todos os questionamentos de vocês. Então, a aula de hoje ela é sobre o saneamento básico e a qualidade de vida. Então, antes da gente começar a associar o saneamento com a qualidade de vida, a gente precisa definir os dois isoladamente, para poder entender depois como que um interfere no outro. Então, começando pelo saneamento básico, O que é o saneamento básico? Ele é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, de forma bem simplificada, a cadeia do saneamento ele tem início na captação, em reservatórios de água, onde acontece o tratamento e a distribuição de água aos pontos de consumo. E o que seriam esses pontos de consumo, seriam todos os locais em que tem o consumo de água, por exemplo, na sua casa, na sua residência, indústrias. Seria essa a distribuição. Em seguida, é feito descarte em uma rede de esgoto, direcionando o resíduo para o tratamento. Então, após o consumo, o uso da água, essa água ela é tratada. E aí o ciclo, só tem conclusão, só tem fim quando a água ela é tratada e devolvida ao ciclo natural. Então, de forma simplificada, essa é a cadeia do saneamento, Tem a distribuição da água, depois a água vai para a rede de esgoto, ela é tratada e volta ao ciclo natural. E o saneamento básico, ele é dividido, então, em tratamento, e distribuição de água potável. E esse tratamento ele é feito a partir de estações específicas para o tratamento da água, então, depois de tratada, como eu já falei, a água é distribuída, é levada aos reservatórios dos bairros. De lá, segue para as adutoras, e entra na rede de distribuição, chegando ao consumidor final, que no caso, somos nós. Na coleta e tratamento de esgoto, ela funciona para evitar a contaminação e a transmissão de doenças e a poluição de córregos, rios e mares. Então, esse sistema de coleta e tratamento de esgoto, ele preserva os recursos hídricos, e as fontes de abastecimento de água. Então, dentro dos imóveis, no caso das nossas residências, a água, depois que ela é utilizada, depois que a gente toma banho, por exemplo, ela passa por encanamentos, e vai até as redes coletoras, que se localizam nas ruas. Aí esse esgoto, chega em grandes tubulações que fazem o transporte até a estação que vai fazer o tratamento para retirada de poluentes e devolver a água até os cursos. Aí, para a drenagem urbana, das águas pluviais, ela é responsável pela definição do manejo das águas pluviais. Então, o serviço, ele compreende um conjunto de atividades e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais. Então, desde o transporte, detenção ou retenção, o tratamento e a disposição final das águas pluviais associadas às ações de planejamento e distribuição, de gestão da ocupação do espaço territorial urbano, certo? E por fim, a coleta e a destinação correta dos resíduos sólidos. Esse serviço, ele tem competência municipal, então ele é realizado nos municípios, e pode ser realizado tanto por empresas públicas quanto empresas privadas, E o objetivo é a gestão integrada, e o gerenciamento de resíduos sólidos, a reciclagem, que é uma prática, atualmente bastante utilizada e executada pelas populações, pelas empresas, E a qualidade de vida, Então, o que é a qualidade de vida? Então, a qualidade de vida é o método, utilizado para mensurar as condições de vida de um ser humano. É o conjunto de condições que contribui para o bem-estar físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Ou seja, a qualidade de vida é uma forma da gente mensurar todas as condições de vida. Por exemplo, se o indivíduo está saudável, se o indivíduo está feliz, está se sentindo bem. Lembrando que saudável, ser uma pessoa saudável, não significa somente a ausência de doença, Se a pessoa... Geralmente, a gente sempre pensa que, estou saudável se não apresento nenhuma doença, não apresento nenhum sintoma de
que estou doente. Não. Ser saudável é você estar não só sem doenças, né? Mas é você estar disposto, é você estar feliz, né? Tá em dia, né? Tanto com o seu físico quanto o seu espiritual, com a sua mente, né? Então você tem que estar com a qualidade boa em todos os quesitos. E aí são muitas as coisas, né, que levam essa qualidade de vida, né? Moradia, você ter uma moradia adequada, você ter um esporte e lazer adequado, você ter uma educação adequada. O saneamento básico, ele também entra para uma melhor qualidade de vida. E por que é importante a gente, além, né, de melhorar a qualidade de vida, por que o saneamento básico ele é tão importante? Então, quando a gente tem um saneamento básico adequado, a gente tem o ganho de direitos em termos de saúde, né? Tais como queda da mortalidade infantil, redução da incidência de doenças de veiculação hídrica, diminuição dos custos com saúde e qualidade de vida. E aqui eu trouxe um pouquinho da realidade do Brasil sobre o saneamento básico, né, em diferentes regiões. Então, é o ranking, né, das coberturas de água e esgoto por estado. Então, aqui, né, como a gente pode ver, o estado, né, que tem a melhor distribuição de água é o Distrito Federal, e o estado com maior porcentagem, né, de rede de esgoto é o estado de São Paulo. No entanto, o estado que ele tem, o estado com menos, né, distribuição de água e menos rede de esgoto é o mesmo, né, que é o estado do Amapá. E a gente pode perceber que a rede de esgoto desse estado é somente 3,8%. Então, se eles têm rede de esgoto para cobrir somente 3,8%, para onde que vai, né, o restante da água que é usada, né? A água que vai para as casas é usada. Ela vai para onde se ela não tem rede de esgoto para ser tratada, né? Então a realidade do Brasil ela é bem ruim, certo? Porque é necessário que a gente tenha o tratamento de água para que essas águas, né, elas não vão para as ruas, não fiquem em rios, não fiquem em lagos, e acabem sendo lugares, né, de muitas doenças, lugares de infecções de muitas doenças. E aí essas populações acabam tendo contato com isso, né? Por isso que é importante que a gente tenha uma rede de esgoto adequada. E a gente pode ver que não são muitos estados, né, que têm essa rede de esgoto adequada, né? De acordo com algumas estimativas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, no ano de 2017 o Brasil ocupou o 117, né? Ele estava na posição 117 quanto ao percentual de população com acesso ao saneamento básico. Então, realmente é uma estatística, né? É uma posição bem ruim. E essa posição, ela mostra a dura realidade ambiental, né, com um atraso no país. O que implica, né, em temas, como eu já falei, sobre a saúde das famílias, a produtividade dos trabalhadores e a competitividade das empresas. A gente acha que não, mas o saneamento básico, né, além dele estar impactando na saúde, ele impacta em muitas outras áreas, né? Quando eu falo que afeta a produtividade dos trabalhadores, que se encontra doente, ele vai ter um menor rendimento, né? Quanto mais pessoas doentes, assim, a gente tem, né, um menor desempenho de produtividade, o que acaba impactando na economia do país também. É claro que esse não é um fator, né, que sobrepõe um fator mais importante do que a real saúde dessas pessoas, mas é um fator também que é levado em conta. Aqui eu trouxe só para vocês verem a comparação com dois estados brasileiros, né, São Paulo e Amapá. Então, em relação ao abastecimento de água, São Paulo encontra com 96,3% de abastecimento de água, enquanto Amapá se encontra com 37,1%. Então, olha a diferença em relação ao abastecimento de água nas residências, nas indústrias, de um estado para o outro. É muito diferente. E em relação à coleta de esgoto, no estado de São Paulo a gente tem 89,7% de coleta de esgoto e 6,6% no Amapá. Gente, olha a diferença, sabe? É muito ruim. E o tratamento de esgoto, né? No estado de São Paulo, 79%, no estado de Amapá, 94,7%. Vale lembrar que esse tratamento de esgoto é o tratamento que é feito a partir da coleta, né? Então, o estado do Amapá, ele tem mais tratamento, mas também ele não coleta quase nada do esgoto para ser tratado. Então, tem que chamar atenção nisso aí também. A gente tem esses dados, tá? No site, na Agência de Notícias da Indústria. Lá tem informações sobre todos os estados do país, você consegue comparar todos eles. Aqui eu trouxe, né, a comparação entre o estado de São Paulo e o estado do Amapá, porque o maior, né, o estado de São Paulo é o maior em relação ao abastecimento de água, coleta de esgoto,
e tratamento de esgoto, e o Amapá é o estado menor, né, menor em relação a essas porcentagens. Então foi por isso que eu trouxe para vocês verem a tamanha discrepância que existe dentro do Brasil em relação a saneamento básico. Então, as consequências, né, da falta de saneamento. Então, o saneamento básico, né, eu trouxe aqui, que a falta dele tem como consequência cerca de 1 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Então, essas mortes, né, são de pessoas vítimas de doenças relacionadas com o contato direto a fezes humanas ou esgoto a céu aberto. Então, de acordo com estimativas, né, feita pelo Instituto Trata Brasil de 2018, o Brasil ele deixa de gerar benefícios de até 1,2 trilhão com a ausência de saneamento básico, certo? Então, atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não possuem acesso ao banheiro. E a consequência, né, a falta desse saneamento básico, em cerca de 1 milhão de mortes por ano, em todo o mundo. Como eu falei, né, vítimas desse contato direto, né, fezes humanas, o esgoto a céu aberto. E aí aqui eu trouxe algumas principais doenças, né, causadas, né, pela falta de saneamento básico. Então a primeira que eu trouxe, né, que é muito comum, é a febre tifoide. E a febre tifoide, ela é causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados. Então quando a gente não tem uma água tratada, né, as pessoas acabam tomando, ingerindo dessas águas contaminadas. A febre tifoide, ela é de origem bacteriana, né? Então é uma bactéria que causa essa doença. E os sintomas, né, são febre, mal-estar, dor de cabeça, dores abdominais, vômitos, diarreia com sangue e, em casos extremos, perfuração do intestino e óbito. Então, gente, existe muita, muita morte causada pela falta de saneamento básico. Né? E a gente pode ver aqui que a febre tifoide, a gente pode achar que não é nada, né? Que é uma simples contaminação por bactéria, mas ela pode levar ao óbito. Outra doença, né? A cólera. E a cólera, ela também, normalmente, né? É transmitida pela água, pelo consumo de água contaminada. Ela também é bacteriana, né? E ela causa diarreia, desidratação. E em casos mais graves, ocorrem choques hemorrágicos e convulsões, certo? A leptospirose, né? A gente escuta muito falar sobre leptospirose. É uma doença assim que ela é bem conhecida e ela também é bem perigosa. Então, ela é transmitida por ratos urbanos. E a contaminação ela é por pequenas feridas ou mucosas. Então, o que acontece? Quando a gente tem esgoto a céu aberto, a gente tem urina, né, desses ratos, urina desses ratos contaminados nessa água do esgoto. E se a pessoa ela passa por ali com o pé machucado, com uma feridinha, com alguma coisa, e essa água entra em contato com a pele, né, a pessoa acaba contraindo a leptospirose. Ela também tem origem bacteriana, né? E os principais sintomas são febre, dores musculares, desidratação e, nos casos mais graves, há complicações renais, meningite, hemorragia e coma. E aqui eu trouxe uma pequena ilustração, né? Para vocês verem, né? Então, aqui o ratinho, aí a urina dele aqui, né? Nessa água, a urina toda contaminada. E aqui o pé, né, da pessoa com uma pequena ferida passando por essa urina contaminada, certo? Acaba contraindo a leptospirose. Também trouxe uma diferente, né? As outras que eu trouxe são de origem bacteriana. Aí eu trouxe essa que é diferente, que ela é a amebíase. A amebíase, ela é causada por um protozoário parasita, certo? Então, é um parasita que entra no corpo. E os sintomas dela, né, é febre, calafrio, mal-estar abdominal leve, né, e diarreia com sangue e muco. E essa doença, né, ela também altera entre períodos com estremecimento ou remissão. Remissão é quando você sente a ausência da doença, né? Então vai ter períodos que você vai estar se sentindo muito mal, né? E períodos que você vai estar se sentindo melhor, né? Sentindo que a doença já não está te afetando tanto. E aí eu trouxe uma outra coisa que eu acho que também se encaixa um pouco para falar nesse assunto, né? Que são as pessoas mais prejudicadas dentro disso tudo. Esse trecho, né, eu tirei de um blog da empresa Júnior Biomas, né, empresa Júnior aqui da Unesp de Ilha Solteira, do curso de Ciências Biológicas, e a Biomas sempre traz alguns textos bem interessantes a respeito de questões ambientais. E esse texto, ele fala sobre o racismo ambiental.
E aí, né, um trecho bem importante é assim: percebe-se que grande parte da população periférica é negra e a infraestrutura dos bairros que residem geralmente estão em maior precariedade. Grande parte da população brasileira não tem auxílio básico do Estado, que é quem deveria garantir a manutenção em seus bairros. E fica a reflexão: o mesmo descaso existe em bairros e locais resididos majoritariamente por pessoas brancas? Então, quando a gente se depara com falta de saneamento básico, essa falta de saneamento ela sempre está localizada em lugares mais periféricos, em lugares mais afastados, em bairros mais pobres. Então, a gente tem que levar em conta também que as pessoas mais prejudicadas são as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem mais afastadas, as pessoas que têm mais difícil acesso, né, em relação à saúde, né? Mesmo que a gente tenha o SUS, essas pessoas muitas vezes não vão, né? Acabam deixando para depois. Então, existem sim pessoas que são mais prejudicadas em relação a essa falta de saneamento básico. E é muito importante a gente lembrar disso também. Caso tenham interesse, leiam lá no blog, tá? Pesquisem blog Empresa Júnior Biomas. Lá tem muitos textos acerca da educação ambiental. E esse texto em específico fala bastante sobre essa questão da falta de saneamento básico, catástrofes ambientais e as pessoas mais prejudicadas nisso tudo. Então aqui, né, depois disso tudo, a gente pode entender, né, de forma geral, de forma não muito aprofundada, sobre como uma coisa interfere na outra, né? Então, como o saneamento básico interfere na qualidade de vida. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente precisa levar em conta a moradia, a saúde. E a falta de saneamento básico, ela leva a uma extrema falta de saúde, falta de qualidade de vida e presença de muitas doenças diferentes, como eu trouxe as principais aqui para vocês. Então, é um assunto que a gente tem que sim levar em pauta, né, em discussões, que ele tem que ser presente e muito, porque, como eu trouxe aqueles dados, né, para vocês, em alguns lugares do Brasil a gente tem sim saneamento básico muito presente, porém em outros, esse saneamento básico, né, que é essencial, né, para toda a população, é um direito de toda a população, ele não está presente, né, ele está de forma escassa, ele não é realizado, e é um direito de toda a população, certo? Então é uma coisa que tem que estar em pauta, que a gente tem que estar sempre conversando. Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, positivo e negativo, pode deixar aí também, para a gente poder estar adquirindo para as próximas aulas, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.